Por vezes e com muita razão, a gente acaba criticando a direção do Internacional, mas nesse vídeo a gente tem que falar sobre as manifestações do executivo de futebol André Mazzucco e principalmente a atitude acertada de D'Alessandro nos bastidores do clube. Eu trago os detalhes e a minha opinião sobre esse caso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana para tu brincar lá na KTO. Não perde tempo, inclusive o pessoal da KTO me mandou aqui, tá? Já avisando que nesse final de semana tem chance extra de até R$ 10, tá? Essa promoção da KTO é válida até o próximo dia 2 de novembro, às 8h30 da noite. Para participar, tu tem que fazer uma múltipla com no mínimo 3 seleções e odds mínimas de 3 na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vai lá na KTO, se tu não tem registro ainda, o primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, se registra pelo meu link lá na KTO e vai dar uma brincada com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, vamos lá. Muito tem se falado do trabalho da diretoria do Internacional nas últimas semanas, os problemas de vestiário que a gente já trouxe aqui, que aconteceram e que estão acontecendo, mas a gente precisa colocar duas situações aqui que são bem importantes. Eu quero começar pela manifestação do executivo de futebol do Internacional, André Mazzucco, em relação ao episódio envolvendo o Rafael Borré. A informação dessa semana, mais uma sobre o vestiário do Inter, era de que o Rafael Borré teria ficado incomodado no mês de agosto com uma declaração do executivo de futebol do Inter depois da derrota contra o Cruzeiro por 2-1 lá no Mineirão. O Inter já tinha sido eliminado por Flamengo na Libertadores, por Fluminense na Copa do Brasil, e depois daquela derrota lá no Mineirão, num jogo válido pelo Brasileirão, o André Mazzucco concedeu uma entrevista coletiva e ele foi questionado sobre a permanência naquele episódio de Rafael Borré e Ener Valencia, que o Valencia ainda estava no Inter, depois acabou indo para o Pachuca, mas ele foi questionado sobre a questão de custo-benefício, se eles permaneceriam, e ele deu uma resposta que ele não deixava claro na resposta se os jogadores iriam permanecer ou não, porque depende se vai ter proposta, esse tipo de questão seria analisado. E a informação que chegou nessa semana é de que o Borré teria se incomodado com essa resposta do André Mazzucco e teria se sentido descartado pela direção do Internacional e ele teria ido cobrar e conversar com o André Mazzucco para entender o porquê daquela resposta, se eles estavam esperando algo de diferente do colombiano. A questão é que o André Mazzucco nega esta informação. E o André Mazzucco procurou alguns colegas, eu conversei com o André Mazzucco, inclusive, nas últimas horas, e ele procurou esses colegas, e eu também falei com ele, para explicar a sua versão e negar esses fatos que poderiam ter acontecido naquele episódio no mês de agosto. E ele disse, inclusive, e ele pediu para que lesse exatamente o que ele mandou em relação a isso. E é o que eu irei fazer aqui, tá? Eu vou trazer exatamente a versão do executivo de futebol do Internacional e o que foi dito por ele. Ele disse o seguinte: eu procuro ser bastante discreto e sempre muito respeitoso com a imprensa. Por isso, tomei a liberdade de enviar esta mensagem em razão de um relato que não condiz com a verdade e venho esclarecer para que não haja dúvidas nem meias palavras. Está repercutindo uma informação totalmente inverídica a respeito de uma declaração que fiz após o jogo contra o Cruzeiro, especificamente ao responder uma pergunta sobre Ener e Borré. Não sei por qual razão, criou-se uma história de que teria havido um descontentamento do Borré com a minha declaração, além de que o atleta teria me cobrado sobre isso. Segue abaixo o recorte da minha declaração, que já demonstra claramente a enorme diferença entre o que foi dito e o que foi relatado. Afirmo categoricamente que, em nenhum momento, houve contestação, cobrança ou qualquer conversa sobre esse tema. O Borré é um atleta extremamente profissional, parceiro, dedicado e de excelente relação. Caso houvesse qualquer questão, teríamos total liberdade e afinidade para debater,
como é natural nas minhas funções rotineiras como executivo em relação aos atletas. Não houve absolutamente nada sobre este assunto, e por isso gostaria de deixar claro isso, solicitando, em respeito aos fatos, que fosse corrigida a informação inverídica. No mais, a crítica ao trabalho, aos resultados e ao que mais acharem necessário faz parte do trabalho de vocês, e do meu em receber e aceitar as críticas, desde que baseadas em fatos verdadeiros. Estou sempre à disposição. Abraços. Essa foi a manifestação do executivo de futebol do Internacional, André Mazzucco, sobre esse episódio, negando que tenha acontecido essa situação envolvendo o Borré. Mas eu também coloco aqui que eu ouvi de pessoas de dentro do clube que não negam atritos entre jogadores e direção. Por exemplo, o atrito entre o Bernabei e o D'Alessandro que a gente trouxe ontem aqui no canal. Essa informação não é negada pela direção, é inclusive confirmada. A questão que eu trouxe aqui no canal na terça-feira, de que existem atletas incomodados com a postura do D'Alessandro e do presidente Barcelos, também não é negada. Então, assim, está claro que existe um racha dentro do vestiário do Inter, existem problemas de relacionamento e que isso também influencia neste momento ruim da equipe dentro de campo. Mas esse episódio específico, o Inter está negando que tenha acontecido em relação ao seu executivo de futebol, o André Mazzucco, e ao atacante, aliás, colombiano, Rafael Borré. Eu quero colocar aqui, tá, gente, um acerto da direção, e é importante, porque nesse momento que muitas críticas existem, muitas críticas com fundo de verdade, com razão, enfim, é um trabalho que é muito ruim do departamento de futebol do Inter e do grupo de jogadores, o D'Alessandro acertou em fazer a cobrança que fez ao Bernabei, que a gente repercutiu ontem, que teve um descontentamento do lateral esquerdo argentino do Inter. O D'Alessandro acertou. Essa é a função do D'Alessandro. O D'Alessandro é um diretor esportivo, e na hora que aperta, na hora da necessidade, e que tem que ser feito algum tipo de cobrança, não só aos jogadores, mas algum funcionário que cometa algum erro dentro do clube, o D'Alessandro precisa estar lá para cobrar, para fiscalizar esse tipo de questão, principalmente envolvendo o vestiário do Internacional. Então não há erro nenhum do D'Alessandro. E aí eu pondero aqui somente uma questão. De fato, é muito curioso e muito confortável ter surgido essa informação de dentro do Internacional, e ela veio do Inter para nós, repórteres, que cobrimos o Internacional no dia a dia, que essa informação tenha surgido num momento em que o D'Alessandro está sendo muito criticado. E aí abre margem para a pessoa pensar, pô, surgiu a informação agora sobre o D'Alessandro no vestiário, sendo que ele estava sendo criticado, é para mostrar que ele está trabalhando, é para mostrar serviço, enfim. Esse tipo de crítica é válida, eu não vejo como nenhum problema em relação a isso, mas, de fato, é muito, entre aspas, estranho que essa informação tenha surgido no momento que mais se bate e se critica com, repito, razão, o vestiário do Internacional, mas é o posicionamento. Inclusive, a informação que eu tenho é que o D'Alessandro teria se incomodado com o vazamento de informações de dentro do vestiário do Internacional. Ele e outros membros do departamento de futebol, de dentro do clube, outros funcionários, teriam se incomodado. Essa é a informação que existe circulando no bastidor com esse vazamento de informações de dentro do vestiário do Inter. Eu sempre digo uma coisa, tá, gente? Não mate o mensageiro. Nós, repórteres, jornalistas, nós somos somente os mensageiros que estamos trazendo a informação para você, torcedor do Inter, estar sempre bem informado. Mas para a informação chegar na gente, alguém tem que trazer a informação para a gente. E essas informações que estão surgindo estão vindo de dentro do vestiário do Internacional de mais de uma pessoa, obviamente. E a informação que se tem também é que o D'Alessandro está incomodado com isso, com esse vazamento de informações, o que é natural, e por isso que eu bato nessa tecla, tá, gente? O Inter tem que vencer esse jogo de uma vez do Atlético Mineiro no domingo no estádio Beira-Rio, espantar a crise para lá com uma grande vitória, dar uma melhorada no seu ambiente e terminar da melhor forma 2025 para já pensar no ano que vem. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.